tema central de minha pesquisa é a reforma trabalhista e seus impactos na justiça do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá. Uma breve introdução ao tema. A reforma trabalhista ocorreu no Brasil no ano de 2017 e alterou de maneira significante a CLT brasileira e, consequentemente, a busca por direitos do trabalhador. Temos que a discussão desse tema é um tanto quanto complexa e única, visto que, além de abordar termos jurídicos e contábeis, temos também todo o lado político e as consequências sociais e socioeconômicas na base societária brasileira, porque a presente lei vem em meio a um conturbado cenário político, instabilidade e desemprego em alta, e se apresentou como uma solução para a questão do trabalho no Brasil. E como vamos ver adiante, não foi exatamente o que aconteceu. O problema de pesquisa é um tanto quanto complexo, pois é um tanto quanto subjetivo a análise de leis e os seus impactos, já que é algo que afetou a base da sociedade brasileira como um todo, então não é fácil analisar os mais diferentes aspectos e vertentes e efeitos nos mais diversos setores da economia. E além disso, tem toda a questão da instabilidade política que o Brasil passava, que com certeza definiu os rumos da reforma trabalhista assinada pelo ex-presidente Michel Temer um ano após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Dessa maneira, a pesquisa pautou-se nos seguintes questionamentos: de que forma a vida do brasileiro geral, compositor da população economicamente ativa, foi afetada? Como está o cenário atual na busca por direitos dentro da justiça e quais as bases justificam tais mudanças? A abordagem metodológica seguiu termos qualitativos e quantitativos. Quantitativos pela análise de dados oficiais do governo e comparando o cenário antes e pós-reforma, e qualitativos pela toda análise jurídica e pela perícia e auditoria do ramo contábil. Bom, a discussão teórica inicialmente se deu por todo o conceito prévio. Previamente nós tínhamos uma CLT muito antiga e, como o membro do STF, Gilmar Mendes, qualificou em uma entrevista, engessado e obsoleto. Partindo dessa premissa, o Estado brasileiro resolveu que deveria flexibilizar as leis trabalhistas de forma a impedir a geração de novos empregos. Nesse cenário, entrou a reforma que flexibilizou questões como a da terceirização, permitindo que empresas terceirizassem todas e quaisquer atividades da empresa, algo que antes não era possível. E, como podemos ver estatisticamente, não teve grandes mudanças dentro da taxa de desemprego, ela se manteve constante, ou seja, a reforma trabalhista não teve um impacto nela. E o maior impacto da reforma foi o aumento do emprego informal, como podemos ver no final dos gráficos aqui. Uma queda dos trabalhadores com carteira e um aumento expressivo de trabalhadores sem carteira ou que trabalham por conta própria. Quais as consequências disso? Nós temos uma situação delicada, porque permite, por exemplo, que trabalhadores trabalhem sem direitos e a partir do momento que eles forem demitidos ou for realizado algum ato que seja ilegal dentro do trabalho dele, como o abuso de autoridade ou semelhantes, o trabalhador não vai ter como recorrer, pois ele não tem um contrato que lhes dá o direito. Isso gerou uma queda significativa no número de ações trabalhistas, que acarretou em muitas pessoas desempregadas sem direitos, ou seja, o saldo final pode-se dizer que foi negativo da reforma trabalhista. Como base utilizou-se tanto meios acadêmicos como da Unicamp e da UNB, quanto dados estatísticos da mídia, da Globo principalmente, e de dados estatísticos oficiais do governo como IBGE. Este foi o meu trabalho, espero que tenha ficado claro toda a questão da reforma trabalhista e obrigado pela atenção.